Quero saudar os amados irmãos no nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui e eu gostaria que você estivesse vibrando. Mas, pastor, há uma pandemia aí. E agora? O que é que a gente faz? Mas vibre a si mesmo, porque Jesus ressuscitou. E Ele está vivo. E esta é a razão da nossa esperança. A nossa alegria não está aqui na terra, nem a nossa alegria está naquilo que, porventura, aconteça conosco. Nossa alegria está com o Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa alegria. Nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 15 é um capítulo muito conhecido nosso e fala a respeito da ressurreição. É claro que hoje é um dia para a gente lembrar mais efetivamente a respeito da ressurreição de Cristo. Claro que a nossa existência, o nosso viver, a nossa alegria, o nosso canto, o nosso louvor, tudo que acontece, nós fazemos assim por causa da ressurreição de Cristo. Ela é o firmamento e a base. Eu gostaria que você abrisse lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler até o versículo 28 desse capítulo 15. Os irmãos acharam, amém? Peço aos irmãos que também estão nos acompanhando, louvando conosco e adorando no YouTube, nossos canais, que possam também abrir as suas Bíblias e ficar com a Bíblia aberta. Vamos ler. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, no qual Ele não ressuscitou.
E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, que Deus aplique no nosso coração a palavra lida. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento nesta manhã, para que entendamos as maravilhas da Tua lei. Abre o nosso coração, a nossa mente, e que nós saiamos daqui edificados e também, Senhor, abençoados pela Tua palavra e desafiados a fazer o que a Tua palavra nos orienta. No nome de Jesus, amém. Amados, a ressurreição de Cristo e a sua importância para o cristianismo. Qual é a importância da ressurreição de Cristo para todos nós que somos cristãos? A comemoração da Páscoa se inicia com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Diz o apóstolo Paulo, está cumprido as Escrituras, mas o seu final é glorioso, porque o Cordeiro Pascal não ficou no túmulo, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, bendito seja o seu nome. E esta é a garantia para a existência do cristianismo. Não é só uma instrução teológica, hoje formada de doutrinas e várias outras exposições de comportamento, ou comportamental ético, mas o cristianismo está fundamentado não no que apenas Jesus Cristo disse, ele está fundamentado no que Jesus é. Ele é o cristianismo. E quem é do cristianismo é cristão, ou seja, é o mini Cristo, representa o Senhor Jesus Cristo. Por isso a ressurreição é muito importante para nós. Como pode, na igreja de Cristo, alguém dizer que não há ressurreição? Vocês já ouviram dizer alguém falar sobre isso? Olha, não existe ressurreição. Isto é conversa. Em Corinto,
e por todo lugar em que Paulo passou pregando o Evangelho de Cristo, ele pregava Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Então, quando eu li o comentário da carta aos Coríntios, por David Prior, editor ABU, ele, na verdade, introduzindo este capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que havia 3 grupos na igreja de Corinto contra a ressurreição. Não somente na igreja de Corinto, mas no primeiro século. Era uma luta grande para que a igreja se firmasse nesta doutrina, que é uma doutrina importantíssima, fundamental para a existência do cristianismo, para a existência da igreja. Então, esses 3 grupos, é claro que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita mais ou menos nos anos 52 depois de Cristo. Se passaram depois da ressurreição cerca de quase 22 anos ou mais da ressurreição, do acontecimento da ressurreição do Messias. E por isso, esses grupos já existiam, alguns deles, antes mesmo de Jesus ter sido morto. A gente vê o grupo que seguia o gnosticismo. O gnosticismo acompanhava a filosofia de Platão e criam que o corpo é uma prisão para a alma e a morte é a liberação do corpo. Ou seja, a vida total e completa só poderia existir depois da morte. Mas somente a alma, somente o espírito do homem poderia gozar isto, o corpo não, porque o corpo era mau, então ficaria na sepultura. Este grupo do gnosticismo, ele, na verdade, esteve pregando esta mensagem, esta heresia, durante todo o primeiro século e foi combatido. Você pode ler as cartas, não somente de Paulo, mas de outros servos de Deus, estão falando sobre este assunto. O grupo que seguia o gnosticismo ia desta forma, mas havia outro grupo, o grupo dos ceticismo, que dizia: mortos não ressuscitam. Interessante, né? O ceticismo, ele seguiu o ensino dos saduceus. Os saduceus se lembram que diziam não haver ressurreição. E esta falsa doutrina foi combatida por Jesus Cristo. Lembra quando Jesus estava discutindo os saduceus sobre esta doutrina da ressurreição? E eles inventaram aquela história de uma mulher que casou com 7 maridos, e depois, os maridos tinham morrido, ela não teve filho, e assim foi casando como era a lei em Israel. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que os saduceus perguntaram para Jesus: e no reino dos céus, quando ela chegar lá, como é que vai ser? Vai ser marido das 7, vai ser mulher dos 7 maridos? Jesus Cristo disse: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro, na ressurreição não haverá casamento. Então Jesus Cristo está reafirmando, está afirmando que existe ressurreição. Ele está dizendo, na ressurreição não existe casamento. Mas também ele combate exatamente aqueles que dizem que não haver ressurreição, dizendo, eu gostaria que vocês que abrissem a Bíblia aí em Mateus 29, vejam o que Jesus diz, versículo 31 e 32 de Mateus 22. Mateus 22, 31 e 32. Diz assim a palavra, você pode verificar aí. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendo lido o que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de
vivos. Então nós temos aí o próprio Jesus combatendo o ceticismo, que é aquela doutrina que nega todas as coisas. Ninguém acredita em nada. O ceticismo prega essa realidade. E no caso aqui é com respeito à ressurreição. O terceiro grupo é o grupo que seguiu o triunfalismo. Entendiam que os cristãos estavam na plenitude da herança em Cristo, desde o momento do seu batismo. Este triunfalismo não era coerente com aquela verdade trazida pelos teólogos, que a doutrina exatamente da escatologia diz que é o já e agora não. Tinha coisas que iriam acontecer, estaria acontecendo no já, mas agora não significava que iria acontecer depois. Então, na cabeça dos triunfalistas, eles criam que agora eles tinham toda a vitória sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, sobre o pecado, sobre o sofrimento e Satanás. Então, era um direito que eles exigiam para a sua fé. O triunfalismo tem o seu correspondente moderno hoje. A igreja que prega a doutrina da prosperidade diz exatamente isso, que você não vai ter mais nada disso, não vai ter enfermidade, pecado, isso. Você venceu o Satanás, está tudo certo. Então, Paulo está combatendo essas três doutrinas erradas. A conclusão lógica dessa doutrina triunfalista seguia exatamente aquela ideia de Emineu e Fileto, que declarava que a ressurreição já se realizou. Vocês já estão ressuscitados, está tudo certo aqui. Então, tudo da glória está acontecendo agora. Então, todos esses ensinamentos heréticos eram pregados para tirar os crentes, para tirar a igreja exatamente da doutrina dos apóstolos. Quando a gente lê capítulo 2 de Atos, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, esta doutrina dos apóstolos era combatida por estas heresias que reinava no primeiro século, mas também tem chegado até nós, nos nossos dias. Então, a gente vai ver este assunto sobre o tema entendendo a ressurreição de Cristo e a sua importância para o cristianismo. Primeiro, a ressurreição de Cristo era o cerne da pregação apostólica. Para a gente entender o que significa cerne, significa a parte importante, ou mais central de algo, o âmago, o centro realmente do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Então, quando você for pregar Cristo Jesus lá fora, pregue que ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Não pregue apenas que ele morreu para perdão dos nossos pecados. Digo, mas ele está vivo para garantir a nossa ressurreição. Então nós temos, quando a gente olha para o texto, veja o texto aí, o versículo 1, Paulo lembra aos crentes de Corinto sobre o evangelho que eles receberam na pregação do apóstolo e que eles ainda estavam perseverando neste evangelho. E o versículo 1 ele diz aí: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Essa expressão indica que o apóstolo Paulo estava fazendo aos irmãos da igreja de Corinto lembrar, trazer à sua memória. Olha, quando vocês ouviram primeiramente o evangelho que eu preguei, eu falei exatamente do Cristo que morreu, mas também do Cristo que ressuscitou. O versículo 2 diz: para ele também por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então Paulo traz a exortação: se vocês não estão crendo como eu preguei, então vocês já estão fora, ou vocês têm crido em vão. Então veja bem como é relevante a questão da ressurreição de Cristo. Se a gente não crê que Cristo ressuscitou e está vivo,
Paulo diz: vocês têm crido em vão. É vão a nossa crença. Por isso era preciso reter, ou segurar firmemente, não se desviar da doutrina. Isso significa estar inteirado, estar firme, perseverante na doutrina do Evangelho que fora ensinada. Não reter, na concepção paulina, é a apostasia, ou negar a fé, ou negar o básico, o fundamental da doutrina cristã. Também havia alguns vacilantes dentro da igreja de Corinto, alguém que vacilava. A gente sabe que muita gente, às vezes, fica vacilando a respeito da fé, ao invés de se firmar. Aí Paulo diz: a menos que tenhas crido em vão. Veja aí o versículo 3, Paulo diz assim, ele falando sobre a fonte, ou seja, onde receber o ensinamento sobre a ressurreição dos mortos. O texto diz no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então Paulo está dizendo, eu não estou falei sobre a ressurreição por mim próprio, eu recebi. E, claro, ele está se referindo aqui talvez à tradição oral, mas a carta a 1 Coríntios foi escrito exatamente mais ou menos em 52 depois de Cristo. Parte dos evangelhos, ou quase todos os evangelhos, já tinham sido escritos nesta época. Creio que 33 depois de Cristo foi escrito Mateus, e daí por diante os outros evangelhos estaria sendo escrito. Então Paulo se refere, na verdade, primeiro, ele se refere, quando ele converteu, ele foi para Jerusalém ter contato com os apóstolos, ele ouviu a respeito da mensagem de salvação, ele teve, vamos dizer assim, um mini discipulado ali com Pedro e Tiago, falando a respeito desta verdade da ressurreição de Cristo. Ele também fala que ele recebeu diretamente do Senhor esta revelação. Veja aí, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Abra a sua Bíblia lá. Paulo está falando a respeito desta revelação, do conteúdo, do âmago do Evangelho, que é a realidade da ressurreição. E Paulo diz aí, versículo 11 e 12 de Gálatas capítulo 1. Vamos dizer todos nós a uma só voz. Mesmo os irmãos que estão em casa, leiam junto. Vamos lá? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então Paulo também, quando esteve ausente, e ele se ausentou, fugindo de Jerusalém, ele recebeu esta palavra. Então Paulo traz em síntese aqui, em 1 Coríntios, o conteúdo do seu ensino sobre a morte de Cristo e a razão da morte de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele diz mais, no versículo 4 de 1 Coríntios 15, ele diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Interessante, amados, que as Escrituras, Salmos, os profetas falam da ressurreição de Jesus Cristo, mas Paulo estava fundamentado exatamente aquilo que ele ouvira dos apóstolos, que era a expressão oral que era falada, mas também no fundamento de alguns livros do Novo Testamento, que já fazia parte do cânon, que fora também examinado pelo apóstolo Paulo. Tudo conforme as Escrituras, no Velho e do Novo Testamento, aqueles que já tinham sido escritos com o Evangelho. Paulo se refere a todo o sofrimento e morte de Jesus Cristo, ressaltando seu sepultamento e também a sua ressurreição. Este foi o ensino que Paulo trouxe à igreja de Corinto e que incluía também a ressurreição de Cristo. Portanto, a ressurreição do Messias, Jesus de Nazaré,
era o cerne, era o fundamento também da pregação de Paulo. O David Prior diz que Paulo pregou arduamente sobre a ressurreição de Cristo, e foi dúvida sobre, que tal dúvida sobre o âmago do Evangelho não era motivo, ou era motivo de espanto. E quando a gente, depois você lê em casa, os versículos 29 a 32, e você vai encontrar algumas coisas que Paulo está dizendo a respeito da ressurreição. E eu gostaria de só falar, no versículo 32, ele diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, estamos fazendo o que aqui? Então, voltem para casa, vão viver a sua vida, sem vir à igreja, porque o cristianismo perde totalmente o seu significado se Cristo não ressuscitou. Então, ele está trazendo esta mensagem aos crentes de Corinto, reafirmando que ele pregou essa verdade aos crentes de Corinto. Então, primeiramente, nós aprendemos nesta manhã que a ressurreição de Cristo, que é o cerne, que é o fundamento de toda vida cristã, de toda teologia cristã, ela foi propagada no primeiro século nesta igreja, a igreja de Corinto, por Paulo e pelos apóstolos, porque era fundamento exatamente do ensinamento a respeito do Messias. Em segundo lugar, as provas ou a comparação da história da ressurreição. Eu acho isso aqui belíssimo. Abra sua Bíblia lá, em capítulo 4, e a gente vai verificar parte por parte. Eu não vou ler o capítulo 4, se você quiser ler aí, mas eu vou trazer para vocês as provas históricas dos fatos que são trazidos por Paulo no capítulo 15. As verdades para comprovar que a ressurreição é algo importante, necessário, essencial para o cristianismo. Vamos ver as provas históricas. Na sua apologética, Paulo traz estes fatos. Ele está combatendo 3 heresias. Então, ele traz esses fatos. E vejamos o que ele diz conforme o texto. Então, vamos fugir do texto. Versículo 5. E apareceu, ele diz, e apareceu a Jesus ressuscitou. Versículo 4, e apareceu a Cefas. Quando a gente lê Lucas 24, 33, está registrado assim: e na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. É claro que esses que voltaram e falaram sobre isso eram os discípulos de Emaús, né? Versículo 5, diz: depois aos 12, este fato está narrado em João 20, 19 a 25, Marcos 16, 14 e Lucas 24 a 36. Eu só quero ler o versículo 36 de Lucas, que diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Então está aí em Lucas capítulo 24 a 36, você pode ler o restante, que ele mostrou os seus pés, as suas mãos, ele mostrou-se inteiramente aos discípulos. No versículo 6 de 1 Coríntios 15, diz: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Este fato não é narrado em outro escrito do Novo Testamento, somente Paulo narra aqui. Por fim, Paulo diz no versículo 8: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Veja este fato em Atos 9, de 3 a 5.
em Atos 9, 3 a 5, na conversão de Paulo, ele, quando ia no caminho de Damasco, aí o texto diz, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, amados, fechando as verdades dos fatos, Paulo diz no versículo 11, portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Então, Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo é um fato e é testemunhada pelas Escrituras como sendo verdadeira. Se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós temos que crer, Jesus ressuscitou. A nossa ressurreição está garantida. Por este fato, o capítulo 15 de 1 Coríntios foi escrito para reafirmar esta verdade. Então, nós aprendemos hoje pela manhã que, primeiro, a mensagem da ressurreição de Cristo era o cerne, era o centro da pregação dos apóstolos, e Paulo pregava essa verdade. É claro que, consequentemente, será ensinado esta verdade, como diz Atos capítulo 2, 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então eles pregavam essa verdade, o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou e está vivo. Em terceiro e último lugar, amados, quando a gente quer entender sobre a ressurreição de Cristo e a sua importância, nós temos aí Paulo combatendo a controvérsia, ou combatendo a heresia. E nós temos Paulo diz, conforme o texto, que em combate à heresia, ele diz o seguinte, primeiro o questionamento dele retórico. Veja aí o versículo 12. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, Paulo está pegando a ressurreição de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos, que foi fato real, conforme as Escrituras, e está dizendo para os crentes, olha, é corrente que Cristo ressuscitou, isso é verdade. E como alguns estão dizendo que os mortos não ressuscitam. Então, a mesma realidade daquilo que Jesus esteve combatendo e falando contra o pensamento dos saduceus, que não haveria ressurreição dos mortos. Aí Paulo está trazendo essa verdade. Ele diz que é recorrente pregar que Cristo ressuscitou. A sutilidade da heresia era a seguinte, eles não negavam que Cristo tinha ressuscitado, mas na sutilidade eles diziam, olha, não há ressurreição dos mortos. Então, se não há ressurreição de mortos, se conclui o quê? Que também Cristo não ressuscitou. O argumento de Paulo no verso 13, vamos ver aí, o argumento de Paulo no verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Vocês estão dizendo aí que, olha, vocês têm que crer que Cristo ressuscitou, mas não há ressurreição dos mortos. Então, isto é uma incoerência. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Mas temos aí as consequências trazidas por Paulo desta crença para o cristianismo. Quais são as consequências? Versículo 14. Vamos começar. E se Cristo não ressuscitou, é o quê? Vã a nossa pregação. Então não adianta pregar. Cristo não ressuscitou.
Versículo 14b. Se Cristo não ressuscitou, é vão o quê? A vossa fé. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se vocês estão ouvindo uma palavra que eu preguei, que todos os apóstolos pregaram, e vocês estão dizendo que, na verdade, numa ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas. A gente tem pregado isso, a igreja do primeiro século pregou essa verdade. A mensagem do evangelho era essa: Cristo morreu, perdoou os nossos pecados com o seu sangue derramado na cruz, mas ele ressuscitou. Era esta a mensagem. Aí Paulo está dizendo aquilo que Jesus falou, conforme narrou Lucas em Atos dos Apóstolos, que diz que nós seremos testemunhas. Tudo isso é falso, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Então a Bíblia está toda errada, não tem validade alguma. Os versículos 15 e 16. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no pecado. Não há santificação, não há santidade de vida. Se não há santidade de vida, o salário do pecado é o quê? A morte. Então nós estamos mortos nos nossos delitos e pecado, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. O versículo 18, Paulo diz assim, olha o argumento de Paulo: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, estão todos no inferno. Versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então Paulo está batendo naquela doutrina triunfalista, né? Que dizia, não, aqui a gente já ressuscitou, está todo mundo aqui. Não é a ressurreição. Paulo desmonta a base da heresia com estes argumentos. E Paulo reafirma a doutrina da ressurreição, iniciando com a palavra mas, o versículo 20. Ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou. Interessante, esta palavra mais é uma conjunção adversativa que vai contra toda controvérsia, toda heresia. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. A base do seu argumento começa em Gênesis 3, que é exatamente, Gênesis 3 fala da queda de Adão. Ele diz, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, quem foi este homem? Quem morreu primeiro? O que trouxe a morte a todos os homens? Foi Adão, por causa do pecado que entrou em sua vida. Ele pecou e toda a humanidade herdou a morte. Também por um homem, diz Paulo, este homem é Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Jesus venceu o pecado e por causa dele, por causa do pecado, ele morreu, mas não ficou no túmulo. O túmulo está vazio. Paulo diz, ressuscitou, para nos garantir também, na garantia a nós, a ressurreição dos mortos. O verso 22, ele diz, porque assim como em Adão todos morreram, eita palavra abençoada, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, irmãos? Todos serão vivificados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Depois os que são de Cristo, na sua vinda, receberão esta bênção. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele traz esse consolo. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Não vou ler, você pode ler em casa o texto todo, mas eu quero apenas enfatizar alguma coisa. O versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aí vem o versículo 14.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Ele diz no finalzinho desse capítulo, desse versículo 16, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados. Mas a ênfase que nós queremos dar é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E no verso 18 ele diz, no versículo 18 ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então vai batendo nas costas um do outro assim, olha, e diz o que Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a verdade. Então a vitória de Cristo é sobre todos os inimigos. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Você sabe por que o último inimigo a ser vencido é a morte? Paulo anuncia o fim que virá. Então virá o fim quando entregar o reino a Deus o Pai. Creio que o versículo 24. Ele diz aí: quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. É claro que Satanás atua hoje no mundo, mas um dia será destruído plenamente. É o verso 25, versículo 25 e 26. Vamos ler esse versículo 26, que a gente está já fechando o estudo. Vamos lá? Versículo 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte será vencida pela ressurreição dos mortos em Cristo. Todos aqueles que são filhos de Deus, que nasceram de novo, ressuscitarão. Então a morte será vencida. Em Apocalipse 20:14 está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isto é a segunda morte. Então a morte e o inferno serão lançados lá. Sem a ressurreição de Cristo não haveria julgamento. Todos já estariam condenados. Não haveria solução. É como Deus não executasse o seu plano eterno. Mas Cristo ressuscitou. Portanto, está garantido também, garantida a nossa vitória em Cristo. Nós ressuscitaremos no último dia. Bendito seja o nome do Senhor. Aplicando algumas verdades para os irmãos, a ressurreição de Cristo é a base da pregação apostólica na igreja primitiva, que foi ensinada aos discípulos, a todos da igreja. Também deve ser a base da nossa pregação. Não podemos apenas falar sobre que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Temos que dizer que ele ressuscitou, está vivo. Nós precisamos pregar esta esperança para o mundo envolvido em tantas dores, problemas. Somente a ressurreição de Cristo traz o consolo certo. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Não tenha medo de pregar esta verdade. É um fato histórico. Então, está na Escritura Sagrada, está provado. Então, creia, pois a morte, o último inimigo, será vencido pela ressurreição dos mortos. Então, amados, a igreja tem razão para se alegrar, para festejar, para ficar feliz, porque Jesus ressuscitou. Bendito seja o seu nome. Então, cai por terra toda doutrina, seja ela do gnosticismo, seja ela do ceticismo e também do triunfalismo. Cai por terra. Um dia, o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade e teremos um corpo para habitar por toda a eternidade. Isto porque Cristo ressuscitou. Paulo afirma, os versículos 50
a 52. Eu quero fechar com esse versículo. Abre aí, 50 a 52. Vamos ler uma só voz. 50 a 52. 1 Coríntios 15 é o texto que a gente está estudando. 1 Coríntios 15, amados. Aqueles que, por favor. 50 a 52. Vamos dizer? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta é a nossa esperança, este é o nosso consolo. Tudo isto, amados, por causa da ressurreição de Cristo. Cristo já ressuscitou, diz o hino, aleluia. Que Deus aplique no nosso coração esta verdade, e que nós, em meio a esta pandemia, a risco de vida, saiba que não se acaba tudo com a morte. Aliás, começa uma nova vida na eternidade, até que o momento, um hiato, por um hiato, estaremos só a alma na presença, no seio de Abraão. Mas um dia o Senhor Jesus voltará e trará aqueles que morreram em seu nome, e assim haverá a ressurreição de todos os mortos. Então, que Deus nos abençoe.